Isso foi um ultraje. Mas eles disseram, bom, agora nós temos 7% de desemprego, 7,3%, digamos. Se passarmos esse estímulo, ele vai subir para 8%, mas depois vai cair. Se não fizermos nada, provavelmente o desemprego vai chegar a 9%, e imaginem quão ruim isso. Não, será que vale a pena gastar quase 800 milhões por causa de 1%? Então eles passaram esse pacote de estímulo, e aí o desemprego subiu e passou dos 9%. Estava em 7%, falaram aos americanos, vamos gastar tudo isso para manter abaixo de 8%, porque senão o mercado livre vai nos levar a 9%. Eles gastaram dinheiro e chegou a 10,2%. Então assim você pensaria que, muito bem, os keynesianos diriam, estávamos errados, certo? Mas eles disseram, não, foi uma boa coisa que nós tivemos o estímulo, senão o desemprego chegaria a 15%. Foi isso que eles disseram. Foi isso que disseram. Então vocês podem ver que é até um episódio até engraçado, mas para ser justo, é assim que a economia é, não há nenhum experimento controlado. Imagina uma analogia médica. Se alguém tem um câncer, por exemplo, o médico chega e diz, temos que fazer essa quimioterapia agressiva, senão ele vai se espalhar por aqui, vai dar metástase aqui, senão ele vai passar pelas pernas, senão ele vai passar pelas pernas e vai para outros lugares. E o médico, depois da quimioterapia, vai dizer, foi pior do que imaginávamos, ele espalhou pelas pernas, se não tivéssemos feito a quimioterapia, aí seria pior ainda. Ou seja, o médico não teria entendido que ele fez um trabalho muito ruim. A questão é que os economistas austríacos não tinham estimativas específicas, com percentuais, mas o que eles estavam dizendo é que o que está acontecendo é que a economia está se recuperando de grandes distorções que Alan Green fez, rebaixando demais as taxas de juros e que as casas estavam gastando demais, muito além de suas rendas, porque estavam iludidos pela bolha imobiliária. Então agora as empresas vão falir, os preços vão cair, os recursos vão ser realocados, e se o governo intervir nesse processo e gastar 800 milhões de dólares e gastar em projetos políticos, isso só vai piorar as coisas. Você não vai ajudar o processo de reajuste fazendo um gasto de políticos de 800 milhões de dólares. Então, se você vai avaliar a teoria e a economia com base no seu poder de previsão, com certeza esse episódio seria um ponto positivo para os austríacos. Claro que os keynesianos não falam isso. Eles acham que eles são perfeitos. Mais 2 episódios e depois nós já abrimos para perguntas. Em dezembro de 2008, claro que você sabe quem é o Krugman, foi o ganhador Nobel, foi o cara que se deu melhor estudando a teoria keynesiana, e ele, de acordo com a teoria austríaca, achávamos que estávamos sendo punidos pelos nossos pecados durante o período do boom, certo? Tem um pouco de, pelo menos o Krugman falou isso. Porque tinha uma visão moralista por trás do seu cientificismo. Ele estava dizendo que havia muitas objeções com relação a essa teoria. Dizia que, de um lado, que temos uma situação, porque precisamos de altos desempregos para que as pessoas entrem no ciclo produtivo. O que ele quer dizer aqui é que as explicações austríacas do que aconteceu durante a recessão é que tínhamos muitos trabalhadores do setor imobiliário no estado de Nevada, onde a bolha imobiliária foi mais intensa. Então, durante os anos de boom, de expansão, não tivemos altos desempregos em outros setores que não de construção para fomentar a construção desses imóveis. Então, nesse sentido, é fácil de explicar. A questão é, o que ele está dizendo é, por que não tem cemitério entre o boom e o bust? A questão da teoria é que os austríacos dizem, o que aconteceu é que durante os anos de boom, de bolha, o Fed entra e começa a dar dinheiro
para favorecer politicamente os bancos e os projetos de investimento para que entrem nos mercados de trabalho para dar empregos. Então, os salários aumentam, as pessoas sem emprego começam a entrar no ciclo do emprego e as pessoas que já estão empregadas, elas saem do seu emprego em 2004, se você pudesse ter um emprego melhor, você faria, foi isso que aconteceu. Então, na verdade, o desemprego não sobe, ele desce. E o motivo é que esses setores estavam gastando porque havia mais dinheiro que estava sendo despejado nesses setores. Por isso que o desemprego não sobe. Mas aí, quando tem o estouro da bolha, todos esses setores de gastos percebem que fizeram erros e aí começam a demitir um monte de gente e aí eles têm que pagar por esses prejuízos e as pessoas têm que voltar a trabalhar em empregos que eles não gostam tanto. E é por isso que vocês veem as categorias de desemprego subindo durante o período de estouro das bolhas. Por isso que tem assimetrias nesse sistema. Então você tira os trabalhadores dos seus empregos e dá novos empregos mal pagos. Ele tem outra objeção, o Krugman. Ele escreveu no final de 2008 isso. Ele disse, estou analisando as estatísticas do Ministério do Trabalho e ele está classificando de acordo com as taxas de desemprego dos últimos 12 meses. E é verdade que alguns estados que tiveram grandes bolhas imobiliárias estão altos aqui em termos de desemprego, mas outros estados como Georgia, Alabama e Carolina, do norte e do sul, também têm desemprego alto, mas não tiveram a bolha imobiliária tão forte. Então, o que ele disse é que vocês, austríacos, como vocês podem explicar isso? Porque trata-se da economia respondendo aos erros dos anos da bolha imobiliária. Então, por que esses estados que não tiveram bolha imobiliária, porque ainda têm desemprego? Ele falou, não se trata da bolha imobiliária, trata-se apenas de uma queda dos gastos totais. Para mim, isso é suspeito. Vamos esquecer a questão austríaca. Para mim, ele está dizendo que se a recessão no final de 2008 não tinha nada a ver com o setor imobiliário, eu fiquei pensando, qual era a hipótese dele? Ele estava escrevendo no final de 2008, analisando o aumento do desemprego, da taxa de desemprego nos estados nos últimos 12 meses, de 2007, dezembro, até dezembro de 2008, analisando os estados que tiveram os maiores aumentos na sua taxa de desemprego. Ele estava dizendo que isso não tinha uma sobreposição muito uniforme com a bolha imobiliária, do boom e do bust da bolha. Isso não é surpreendente, porque a bolha imobiliária não estourou em dezembro de 2007, muito bem? Então, o que eu fiz foi uma tarefa mais precisa. Vamos analisar de 2006, quando o boom chegou no seu pico, e aí começou a entrar em colapso, até 2008. E aí analisei a sobreposição entre os rankings entre os estados, entre os preços das suas casas e com as taxas de desemprego. E assim, se vocês analisarem os 6 de cima, os rankings, 5 deles são os mesmos na sobreposição. Então, como que isso aconteceria se dependesse da sorte, se não tivesse nenhuma relação? Se você fizesse uma relação aleatória, nunca aconteceria essa sobreposição. É uma relação muito mais forte do que o Krugman apontou, porque eles não estavam usando a amostragem correta. Para usar a bolha e o desemprego, você tinha que começar lá do início, e não de 2007. A última coisa que eu gostaria de contar a vocês, que é mais recente, esse episódio, foi em 24 de agosto de 2010. Outro post do Krugman falando da teoria do hangover, teoria da ressaca do Fed. Ele nunca admite que o último teste não foi bom e tal. Ele sempre diz, esses montes de idiotas aí com essas teorias burras e tal, né? Então, aqui o que ele está dizendo é, a questão na época é que um dos presidentes do Fed estava dizendo, analise se o Fed não está consertando esses problemas estruturais de desemprego, porque há muitos trabalhadores na construção que não têm as habilidades certas para entrar em outros setores e tal. Essa era a questão. Vai demorar para capacitar todas essas pessoas e tal. Então, esse presidente regional do Fed estava tentando dizer, vamos parar de emitir
dinheiro, porque isso não vai consertar o problema da recessão, porque as pessoas não têm as habilidades certas. O Krugman não gostou, ele estava tentando ironizar isso. Ele achou que ele ia analisar os dados e que ia estar errado, então ele analisou aqui esse gráfico do emprego industrial comparado ao setor de construção. Ele estava usando números absolutos, mostrando o início da recessão, até onde ele estava escrevendo no verão americano de 2010, e o desemprego da construção caiu menos do que o industrial. Então, perdeu menos empregos do que na indústria. Então, ele disse, o Krugman disse, está vendo se essa teoria de ressaca seria a economia respondendo ao setor imobiliário, teria mais empregos perdidos na construção do que na indústria. Então, é o oposto. Então, trata-se, na verdade, de gastos, trata-se de um ajuste quase natural. E o problema, do ponto de vista austríaco, na verdade, são dois. Ele estava usando números absolutos. Há mais pessoas na indústria, claro. Então, 100 mil pessoas perderam o emprego comparado a 8 mil. Isso não significa nada se há mais pessoas no outro setor. Mas a outra coisa é, ele não explica por que o desemprego caiu com relação à pobreza do capital. Não se trata só do gasto, porque que tudo muda de acordo com as taxas de juros e a injeção de capital. Não. Estamos mais pobres do que estávamos antes. Essa é uma teoria geral que se aplica ao caso. E o que eu fiz foi analisar o índice e eu desagreguei o índice. Eu analisei a construção, a indústria de duráveis, de não duráveis e o varejo. Então, do ponto de vista austríaco, bom, a taxa de juros trata-se de tempo, certo? Então, deveria pensar que ela estimularia a construção mais do que a indústria, porque a construção tem maior ordem, é um tempo, um prazo mais longo. E aí, no setor da indústria, a taxa estimularia os duráveis mais do que não duráveis, certo? E o varejo seria o que esperaríamos que teria menor reação, certo? De acordo com a teoria do capital austríaca. E você vai, faz o gráfico, e exatamente o que você esperaria. É quase que um livro didático, foi um gráfico lindo que eu fiz. Desde o início do colapso da bolha, até quando eu estava escrevendo, até o dia que eu estava escrevendo, em 2010, a construção caiu mais e foi a maior queda de todos. A manufatura, a indústria de industrialização de duráveis foi o segundo, depois de não duráveis e, por fim, foi o varejo. Então, eu desagreguei esses setores e eles reagiram da forma que nós esperaríamos se ligássemos isso à taxa de juros com base da preferência temporal e em relação a quanto tempo eles envolvem na sua produção. Então, se você tentar explicar a recessão, se as pessoas não estão gastando o suficiente porque estão com medo e que os gastos gerais estão baixos, não tem motivo pelo qual os gastos na industrialização sejam diferentes daquele dos duráveis e dos não duráveis. E, além disso, deveríamos pensar que o varejo deveria cair mais, porque as pessoas não estão, as pessoas físicas não estão gastando o suficiente. Isso é o que deveria acontecer, certo? De acordo com a teoria deles. Mas a questão é que essas três áreas, os keynesianos são aqueles que usam esses critérios para dizer, somos melhores do que os austríacos com relação a isso. Mas quando analisamos os dados, na verdade, os austríacos provam estar mais corretos. Eu acho que esse é um método muito mais científico para consolidar a veracidade da nossa escola. E com isso eu gostaria de parar e agora podemos abrir o debate para perguntas.